20 anos de DOC Lisboa, mais do que balanços, eu acho que a nossa vontade é que seja um momento que nos diz que o festival já construiu muita coisa, que já muita gente se passou pelo festival, que se construiu com toda esta troca de olhares, ideias, conversas, filmes, tudo isto foi montando um festival que, que já tem o seu tempo, que já tem o seu momento, mas que também 20 anos é o início e que daqui há muito espaço para construir ainda muita coisa. Então este momento é celebratório desses 20 anos, claro, mas acima de tudo é também um momento que nos faz pensar no que nos trouxe até aqui e para onde é que o festival então pode ir agora e que nos parece que há muito caminho para andar. Ou seja, há dois pilares de programação que são inevitáveis quando se olha para o programa, que é, por um lado, a retrospectiva da questão colonial, e que depois tem ramificações por outras áreas do programa, e que é uma retrospectiva que nos parece ter um momento importante agora, porque mais do que olhar para filmes que, de uma forma retrospectiva, se debatem com as questões coloniais ou com a permanência das questões coloniais, vai olhar para os filmes que se produziram e que se construíram após o início da formação de novos países, de novas formas de independência e que ideias, expectativas, esperanças, problemas, dificuldades, medos existiam nesse momento. E olhar para esse momento, no momento em que as questões do decolonialismo e do pós-colonialismo estão tão presentes no debate público, parece-nos que olhar para esses momentos em que o cinema foi uma ferramenta importante é muito relevante para alimentar mais conversas que agora estão finalmente a ser tidas. E depois, por outro lado, a obra, claro, do Carlos Reichenbach, que é um cineasta brasileiro que começou a produzir durante a ditadura militar e que, de alguma forma, é inevitável pensar também no Brasil de hoje e em todos os cineastas brasileiros que continuam a produzir num clima de censura que é real por exemplo, temos inclusivamente um filme produzido hoje na secção Heartbeat, Quem Tem Medo, que registra vários artistas que viram a sua obra censurada hoje em dia. Portanto, foi também neste clima, com especificidades diferentes, naturalmente, porque era outro regime, que Carlos Reichenbach começou a fazer filmes e fez filmes de uma liberdade que ainda hoje é rara e que é esta ideia de, com uma câmara, filmar aquilo que se quer ver no cinema, aquilo que se quer partilhar na sala de cinema e que, portanto, inevitavelmente passou, por um lado, por filmes profundamente divertidos, que são cómicos mesmo, ou seja, são filmes para nos divertirmos, filmes que brincam também com questões relacionadas com a pornografia, ao mesmo tempo que trata questões políticas muito sérias de uma forma muito lúdica. E essa ideia de associar o lúdico ao político e ao existir politicamente no mundo é uma ideia que nos inspira muito no DOC Lisboa, porque acreditamos que o vir ao festival é, antes de tudo, um ato lúdico, mas também um ato de relação com o mundo na sua complexidade, na sua especificidade e que esses dois universos podem estar lado a lado. E o Carlos Reichenbach fez isso muito bem e, portanto, ter esse pilar de programação agrada-nos muito. Vamos abrir de uma forma diferente este ano. Vai haver cinema, claro, que é aquilo que é central na programação do DOC Lisboa, com o filme da Lucrécia Martel, que foi produzido durante a pandemia, mas que não é o filme pandémico que esperaríamos ver, porque é um filme cheio de afinidades e proximidades. É um conjunto de músicos que veem o seu concerto cancelado e então a Lucrécia Martel vai com este conjunto de músicos, desde Copla, Trap, Noise, que iriam tocar em conjunto. Então a Lucrécia Martel leva-os até à sua terra natal, uma terra bastante conservadora, na Argentina, Salta, onde unidos vão trocar música, ideias sobre aquele momento que se está a viver, ideias sobre, inclusivamente, coisas que já vêm de antes, não é? Portanto, a ideia do corpo, da liberdade do corpo, vários músicos indígenas que lá estão, falam também desta questão do controlo das comunidades indígenas. E portanto é um filme cheio de musicalidades, cheio de
energia, mas também, uma vez mais, muito implicado naquele tempo, mas a abrir para aquilo que vai a seguir, que é o momento em que estamos agora. E quando vimos este filme e vimos a força desta musicalidade que agrega tanta gente, tantos artistas, mas também tantos ideais naquele filme, achámos que fazia muito sentido então convidar alguém que trouxesse essa musicalidade e corpo real à abertura do DOC Lisboa, no Cinema São Jorge, e então convidámos a Lula Pena a que criasse um ato musical performático especificamente para esta abertura. E é surpresa aquilo que a Lula Pena vai fazer naquele palco naquele dia, mas posso dizer que vai ser muito entusiasmante. E depois, no encerramento, fechamos o festival com um filme de Acácio de Almeida e Marie Carré. O Acácio de Almeida filmou grande parte do cinema português da segunda metade do século XX, ou seja, é indissociável o Acácio de Almeida da produção de imagens do cinema português. Ele filmou com Hidalgo de Oliveira, Rita Azevedo Gomes, João César Monteiro, Teresa Vila Verde, etc, etc, etc. E este filme é, por um lado, uma partilha deste entusiasmo, desta paixão pela luz, pelo surgir da luz, pela luz no cinema, mas pela luz no mundo, e com a luz, inevitavelmente, a sombra. E então este filme é um filme que traz um pouco este gesto que também fazemos num todo, num festival que faz 20 anos, que é o gesto de olhar para trás, a partir do presente, estando muito abertos e com muita curiosidade àquilo que poderá ser o futuro. Sim, muito. Temos 44 filmes portugueses, uma competição portuguesa de 12 filmes muito arriscados, por um lado, ou seja, o cinema português, a vitalidade do cinema português continua a ver-se nesta liberdade de olhar para o próprio mundo, para o mundo do outro, olhar para o outro através do cinema, com curiosidade e uma liberdade formal gigantesca. E são 12 filmes que são muito diferentes em todos os aspectos, até em territórios. Temos filmes, naturalmente, rodados em Portugal, mas temos filmes rodados em Espanha, na Guiné. Temos filmes que o cinema português atravessa também as suas próprias fronteiras e é um cinema instigante neste sentido, e estes 12 filmes trazem isso com muita força. Fora da competição portuguesa, também gostaria de assinalar a estreia mundial do novo filme de Catarina Alves Costa sobre a Margot Dias, que este encontro que Catarina Alves Costa registou com a antropóloga Margot Dias há uns anos, e que agora leva estas imagens à comunidade de Maconde com que a Margot Dias trabalhou a fazer este registro. E também a estreia portuguesa de um novo filme de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, onde fica esta rua sem antes nem depois, que é um revisitar dos lugares dos verdes anos, mas onde aí se descobre e se revela uma nova Lisboa, os fantasmas que também o cinema guarda, sendo que todos estes locais foram também por onde passou o olhar de Paulo Rocha, e este filme cria um novo espaço cinematográfico partindo do universo de Paulo Rocha. O projeto Nébula vai para a sua 4ª edição, é um projeto de encontros para a indústria cinematográfica internacional dentro do DOC Lisboa. Tem uma componente mais profissional, mas depois também uma componente muito forte de reflexão que é aberta a todo o público, e onde este ano vão estar a ser discutidos temas como novos desafios para os públicos também, ou seja, numa altura pós-pandémica, como é que a nossa relação com o cinema se alterou e de que forma é que o ver cinema e ver filmes se alterou, que lugar é que tem a sala de cinema e como resgatar essa importância da sala de cinema neste momento. Vamos ter também, claro, conversas que partem do programa, como uma conversa sobre a representação das mulheres enquanto trabalhadoras no cinema, com uma conversa sobre mulheres e trabalho. Vamos ter uma conversa junto a vários cineastas com filmes na retrospectiva da questão colonial, a debater este momento de criação cinematográfica nos anos 60 e 70. E também, já agora, assinalar que vamos lançar um novo projeto em Lisboa, que é o Jumpgate, que será um encontro internacional de produtores europeus e que juntará 20 produtores em Lisboa
para discutir práticas, formas de trabalho, formas de coprodução e, expectavelmente, também potenciar novos encontros, novos filmes para o futuro. É esse mesmo. Não creio que seja dar mais certezas, mas é certamente trazer mais perguntas, porque eu acho que o cinema documental parte de um ato de curiosidade, de um ato de curiosidade, de um ato de generosidade na partilha de algo, e entre esses dois lugares, a curiosidade e a vontade de partilhar, certamente surge um mundo com mais perguntas, portanto com mais reflexões e, portanto, com mais ferramentas para a ação sobre um mundo que continuamente nos coloca desafios. Isso é de sempre e há de ser para sempre, e acho que só o ato de podermos entrar numa sala e cruzarmos com o olhar de outro sobre o mundo já é um gesto que nos transforma por si só. E no DOC Lisboa são 280 filmes que propõem isso. Miguel, muito obrigado. Obrigado.